Deus abençoe, pessoal. Ó Deus de poder, Deus santo, digno de toda honra, todo louvor, se faça presente nessa ministração. Adentra cada coração que se prontificou a ouvir esse evangelho, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me usa conforme a tua vontade. Amém. Então, foi sorteado aqui, né? Eita, peraí que eu até esqueci, gente. É número 16? É, número 16, viu? O capítulo é grande, mais grande. Então a gente vai ter que dar umas quebradas aí, porque obviamente eu falo muito, né? Deus me usa muito em cada versículo. E aí tem que dar uma, né, uma tirada de algumas questões aí. Mas vamos resumindo, assim, só pra gente entender, porque eu acabo ficando muito tempo em cima de uma fala, e eu não quero, tá? Porque eu não sei ainda o que vai surgir. Mas a gente conhece, quem conhece Bíblia, sabe que isso aqui foi uma rebelião, né? Houve uma rebelião contra a autoridade de Moisés, né? Então até o primo de Arão se levantou contra a autoridade, né? Corá, né? Ele se uniu com Datã e Abirão, né? Que eram da tribo de Rúben, né? Então esses líderes, né? Poxa, é de renome, é uma tribo de Israel, se levanta contra uma autoridade que Deus instituiu. Então, mais ou menos para que vocês entendam o que vai ser lido, tá? Então, vamos ler, que aí a gente vai entender melhor. Peraí, deixa eu abrir aqui. De novo, aquela Bíblia fechou, misericórdia, meu Deus do céu. Tá, então fala aqui, né? Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filho de Eliabe, né? Então, olha só. Todas essas pessoas, né, que faziam parte de uma tribo de 250 pessoas, né, se levantam e falam o quê? Né? E eles se insurgiram contra Moisés. Contra eles estavam 250 israelitas líderes, bem conhecidos, né, bem renomados, igual eu falei, na comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão, né? E lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, né? Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Né? Então ele falou: não, o Senhor está, né, no meio deles, né, no nosso meio. E por quê? Aí ele vem a pergunta, né? Ele fala assim, vou até repetir. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores. Eu acho engraçado. A parte que é surpreendente, né? Eu acho que a Corá, né? Corá era uma pessoa que, né, tinha um parentesco. E você vê, né, o primo de Moisés e Arão. Então, olha que situação. Por isso que eu acho que eu gosto muito de frisar, né? Aquela parte de Mateus 10, do 34 em diante, que os piores inimigos serão pessoas de dentro da tua casa, do seu parentesco, da sua família. Porque eu acho que tudo é válido, mas quando você pega, né, um primo, um irmão, alguma coisa, né, que vá contra a sua autoridade, né, se levanta contra você, é muito triste, né? Então ele se une a Datã e Abirão, né, que eram pessoas de igual eu falei, líderes renomados de Israel, e começa a se levantar contra a autoridade de Moisés. Isso é o que mais acontece. A gente não se, eu falo para vocês, a gente não se surpreende. Quem está na presença de Deus não se surpreende com esse fato. A gente está pronto, preparado, né? Como o próprio Jesus esteve quando, né, ele estava sendo entregue pelo amigo, né? Nem sei se pode chamar de amigo, pseudo-amigo, Judas, né? Foi lá, deu um beijo na testa dele, entregou.
né, ele na mão dos soldados romanos. Então é aquele negócio, temos que estar preparados por pessoas que vão nos decepcionar, pessoas que sentam conosco na mesa, pessoas que dizem que nos ama, que nunca vai nos abandonar. Então muitos, o próprio Pedro, todo mundo sabe que, né, foi uma dessas pessoas, mas houve arrependimento sincero, retomou, né, o ministério dele, que não foi o caso de Judas, foi um remorso, né? Ele teve um orgulho tão grande que ele preferiu dar cabo da vida dele do que assumir a besteira que ele fez. Ele não aceitou, né? Então a humildade faz com que nós nos humilhamos e falamos para aquela pessoa estava errada, né? Com relação à sua pessoa, com relação, né, à sua autoridade, seja ela qual for a autoridade instituída por Deus. Muitas vezes um patrão, muitas vezes, né, pessoas que estão à frente no ministério, não importa. Nós temos que dar tempo para Deus falar, né? Orar, não querer. Infelizmente, dentro da igreja há uma competitividade muito grande com relação à liderança. As pessoas não entendem, Deus não está nisso, esse espírito de contenda, de inveja, de divisão, né? Não tem como. Jesus, ele não tem como estar no meio de uma igreja dividida, no meio de uma família dividida. Quando eu falo dividida, gente, eu não estou falando de prato de comida, não. Eu não estou falando de mesa, não. Eu estou falando de união em espírito. Eu não estou falando de uma divisão. Mas hoje eu não posso me assentar naquela mesa porque eu estou jejuando, porque eu estou, né, separada nesse sentido. Não, muitas vezes você pode até não ir na festa, né, da igreja, né, você foi convidado para os comes e bebes da igreja, mas você está em espírito, você está em união com o corpo de Cristo, você está na mesma fé, no mesmo espírito. Isso não invalida Deus de trabalhar. Mas o pior, acho que a pior pessoa é aquela que se assenta com você. É aquela que come com você. É aquela que fala que está pro que deve com você. E na verdade, né, faz igual Judas. Faz igual Corá, né, que era da própria família de Arão e de Moisés, e se levanta e se reúne com os demais para ir contra essa autoridade. Tá? Então, vamos lá, né? Aí, deixa eu aqui na Bíblia que eu deixei ela aqui, peraí, que eu tô falando deitada, gente. Eu acho que eu vou até sentar, porque fica complicado quando você deita, né? O diafragma, ele fica preso, você não consegue soltar a voz, né? Vamos lá, vamos sentar e vamos continuar aqui, peraí. Ok, vamos lá. Então vamos continuar. Aí vamos ver onde eu parei aqui, porque eu tô sem abajur nessa minha mesa, misericórdia. Então tá um breu só. Ok, vamos lá, né? Retomando aqui, deixa eu ver onde eu parei. Tá. Tá. Ele fala aqui, né? Aí ele continua. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: já falei, né? Basta. A assembleia toda é santa. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Então, eu acho interessante porque o fato da pessoa estar se santificando, né? Ela não é maior do que um líder instituído por Deus, uma autoridade. O fato de você ser santo, ter uma vida separada para Deus, não quer dizer que você pode competir a autoridade. A autoridade é igual eu brinco aqui. A unção, né? Ou é ou não é. Ou é dada por Deus ou não é dada por Deus. Não é uma questão de santificação. A unção, outros não são. Isso é unção. Se alguém perguntar para você o que é unção, é isso. Uns têm essa unção dada, um presente de Deus, é uma unção, foi escolhido para aquela tarefa, aquela obra, aquele ministério. Então nós temos que ter cuidado, porque a santificação é uma obrigação de todo mundo, né? Senão o próprio Deus não falava, seja santo porque eu sou santo. É uma obrigação, não é uma questão de agora a Assembleia toda é santa. Agora eu também tenho o direito de comandar, de liderar. Não, você não tem essa autoridade. Vai dar ruim.
Porque o Espírito Santo de Deus não vai estar te usando mesmo você tendo uma vida de santidade. Que, como eu falei, é mais do que obrigação, né? Então, aqui já começa um erro, né? Ele comparar. Não, peraí, eu sei quem eu sou na fila do pão porque eu tenho uma vida de santidade. Amém. Isso não vai impedir Deus de te usar, mas vai impedir, né, de Deus te usar. Vamos supor, você prega, mas você também quer cantar, né? Então, peraí, você não tem unção de levita. Então, o que você está fazendo, né, no meio dos levitas? Então não tem como, você tem com certeza, todos nós temos um chamado para alguma tarefa, alguma obra missionária. Todo mundo tem, óbvio. Mas o que foi dado para Elias, né, não pode ser dado para João Batista. Você pode ter uma unção, né, parecida, mas não pode ter o mesmo cargo missionário, sabe? Você é muito parecido. É uma unção tão importante que ao ponto das pessoas... Isso acontece, gente, muito com o ministério. Eu não sei se vocês já prestaram atenção. Eu já prestei atenção nesse mistério. Quando você entra... Eu já entrei em igrejas que tem o mesmo entonação de voz, sabe? Você entra e fala, meu Deus, parece até irmão. Eles têm a mesma entonação. Eles têm a mesma forma de pregar. Mas eles são pessoas que estão dentro de um ministério e aquela situação que eu costumo dizer, que a rede para vários tipos de peixe. Muitas vezes você não está satisfeito com aquele ministério, deve orar, pedir a Deus para te orientar e mostrar o ministério que você tem, né, que congregar, que você vai ser a sua rede, aonde Deus vai te usar. Muitas vezes você está numa igreja muito pentecostal e não é a tua praia, você não é pentecostal, você não tem aquele espírito de pentecostal. Nós não devemos nos meter, né, com o trabalhar do Espírito Santo naquela igreja, mas não está feliz, não se sente um peixe fora d'água, ora e busca a Deus a sua rede. Qual é o seu chamado naquela igreja? E se não for aquela igreja, Deus vai te caminhar, né? A ovelha conhece a voz do seu pastor e vai seguir o que o pastor está mandando, né? O que está dirigindo, o que está te orientando. Agora, não busque ser o que você não é. Se você não tem aquele chamado, se aquilo te incomoda, você faz para competir santidade, com certeza você vai se perder no meio do caminho, né? Cada um tem um patamar, até eu entendo, de santidade, viu? De santificação. Muitas vezes o que é estreito para você não é estreito para mim, né? Muitas vezes o que é estreito para mim, né, não é para você, porque você consegue, a tua fé consegue ir além. A minha, de repente, Deus fala, não vamos estreitar muito, porque a Leila não vai suportar. E de repente você suporta. Então não tem como comparar. Aí você vai se perder no meio do caminho. Então não queira uma coisa que Deus não te deu. Se você é um sacerdote, se você é o homem, né, que foi usado para pregar, ou para ir para as quebradas, para, né, para a comunidade, você tem esse chamado, faça o que Deus está mandando, tá? Não vá para cima de púlpito, não fica dentro de uma caixinha, porque aquilo vai, com certeza, destruir a tua fé. Ah, mas eu quero o microfone porque eu também tenho essa santidade para pregar num púlpito, né? Eu quero ser consagrado a pastor. Só que você já é um pastor. Deus já te consagrou para aquele trabalho. Mas você quer competir. Porque você acha, não, se ele pode, ele nem é tão santo assim, vive no pecado, e ele prega, eu também vou pregar. Eu também vou querer ser consagrado para essa missão. Só que é o que aconteceu com Saul. Gente, eu não quero fugir do capítulo, mas eu já falei, né? Deus me usa muito em cima de versículo e de raciocínios, assim, que muitas vezes não tem nada a ver com o que eu tô lendo. Mas é assim que Deus me usa, e vamos entender, que nem eu ainda estou entendendo o mistério. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Saul foi assim. Saul era uma pessoa que Deus instituiu como líder de Israel. Só que ele não se contenta em ficar na posição dele. Ele vai lá e toma lugar de Samuel e oferece um sacrifício e se suja com aquele sacrifício, olha só, porque não teve a paciência de esperar Samuel chegar para que Samuel sacrificasse. Então ele falou, já o sacrifício está aqui, você demorou e eu fui lá e sacrifiquei.
né? Deu muito ruim para ele, para os filhos, para a descendência. Então, não é um fato que você tem condições. Ninguém está tirando condições, né, que Deus te deu, mas a partir da hora que você passa e quebra e desrespeita uma autoridade que Deus instituiu, não tem como. Muito falado sobre Davi, que Davi respeitou Saul, né? Não tocou em Saul, e sabendo que ele estava na mão, né? O inimigo estava na mão dele, falou: não, eu não sou doido, eu não vou mexer com uma coisa que Deus instituiu, né? Ele vai morrer, mas não vai ser pelas minhas mãos, porque esse homem ainda é líder, esse homem ainda é autoridade aqui. Então quem dá autoridade é Deus, né? Como Deus tirou a autoridade de Saul, né? Deus deu autoridade para Davi, é tudo Deus. Você tem que respeitar mesmo a sua autoridade se ela estiver em pecado. Você está ali para orar, para interceder, não para se levantar contra ela. Então tem que ter muito cuidado, porque isso pode quebrar suas duas pernas e nunca mais você andar na presença de Deus. Pensa numa maldição que você vai arrumar para a tua cabeça. É quando você se levanta contra um profeta, contra um pastor, contra a autoridade, seja ela qual for. Você está desrespeitando a Deus. Não estou falando nem só de autoridades espirituais, não, gente. Todo mundo sabe. Pode ser um professor, pode ser um patrão, uma pessoa, né, que está acima de você numa empresa, um gerente. Seja quem for, um policial, um presidente, né, um juiz, não importa. Você está ali é porque Deus colocou, né? O próprio Pilatos, né, teve que reconhecer, porque o próprio Deus falou: você só está aí porque o meu pai te instituiu a isso, né? Você não tem nada além do que o meu pai te entregou, né? Todos os herodianos, né, todas as descendências herodianas, né, com certeza Deus tinha que abaixar a cabeça e respeitar aquela autoridade. O próprio Jesus reconheceu que ele tinha que falar: não, você é autoridade. Então não tem como. O próprio Jesus fala com Pedro: ó, vai lá e pega aquela dracma na boca do peixe e paga seu imposto. Porque é uma lei, não tem como fugir disso, né? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Não podemos pular isso. Ah, mas ele devia pensar: mas peraí, eu não preciso. Não, mas você tem que respeitar a autoridade. Jesus nos ensinou todo o tempo a gente abaixar a cabeça para a autoridade. Enfim, vamos continuar, né? Tá, então ele entra aqui como o que ele queria apresentar. Eu também sou santo, né? E aí o Moisés, ele vai lá e replica, fala: quando ouviu isso, Moisés prostrou-se o rosto em terra. Então, na verdade, Moisés, ele nem responde, né? É o que a gente deve fazer: prostrar-se diante do Senhor, né? E falar com o Senhor. Então ele fala assim, ó: quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá. Primeiro ele ora, ele fala, e depois ele dirige-se ao primo dele, né? E a todos os seus seguidores. Primeiro ele vai falar com Corá, né? Interessante. Depois a todos os seguidores. Pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolheu. Olha que situação, misericórdia, gente. Aí Deus falou: agora Deus vai te mostrar, tá? Porque você vai estar com a maldição e eu vou estar com a bênção. Mas como você não acredita na minha palavra de líder, de autoridade, que Deus é comigo, Deus vai fazer isso. Porque ele declara na autoridade, tá? Na autoridade que Deus, né, o tinha confiado. E ele falou assim, vou repetir, ó: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte. Aí ele dá, né, as coordenadas aqui. Tipo assim: você quer saber quem é santo, filhinho? Vamos fazer uma separação. Vamos dividir. Aí, engraçado que aí entra a divisão. Você vê como é que são as coisas. Aonde tem divisão não tem Jesus. Não tem, né? É para repensar. Por que Deus está, né, falando isso? Olha,
Você fica para lá e eu fico para cá. E aonde a ira de Deus cair, é onde Deus não está. Olha, eu de jeito nenhum, eu queria uma prova dessa. Se você está provando uma autoridade, você tem... É aquela questão que eu gosto de dizer. A pessoa, ela está se justificando. Ela se acha justa por ser santa. Não existe isso. Se o próprio Deus fala que a sua justiça é trapo de imundícia para ele, quer dizer que não existe esse negócio. Eu sou justo, então eu posso peitar isso aqui. Eu sou santo, eu posso entrar ali. Não pode, aquilo é território, né? Que é território de Deus, é aquela pessoa com Deus. Você não pode se meter em coisas que Deus, né, consagrou. Por isso que tudo tem ordem. As coisas de Deus há uma ordem, né? O átrio é o átrio, o pátio é o pátio, o santo do santo é o santo dos santos. Não adianta, não passa daqui para lá, você vai ser consumido. Respeite, aquele ali é para o sacerdote, isso aqui é para você. Não vamos desrespeitar, né, essa ordem. Mas eu sou santo, eu também posso. Não pode, tá? Igual eu falei, né? Você tem uma autoridade, né, para entrar dentro de uma comunidade e peitar traficante. Deus te deu essa autoridade. Você pode botar o dedo na cara do traficante e falar de Jesus para ele. Ele pode estar com escopeta na mão. Agora, filhinho, se você não tem essa autoridade de você entrar ali, você vai ser consumido. Porque você não tem autoridade para entrar nessa comunidade e nem peitar ninguém ali dentro. Não vai haver respeito. Mas eu tenho uma vida santa, por que Deus permitiu, né, eu ser esfaqueado? Porque aquilo não é para você. Por isso que eu falo, a rede para vários tipos de peixe, né? Existe missionários das quebradas, que é aquele missionário que é de rua, que é de comunidade, né, que é para pregar para os vícios desprezíveis desse mundo. Agora você vai lá e quer peitar, e quer ser igual o irmãozinho, quer ser igual aquele missionário, e quer fazer igual, porque ele está ganhando muitas almas. Olha, ele sobe lá no morro, né, da Pedreira, ele sobe lá, né, no morro da Lagartixa, sobe lá no morro do Urubu. Olha quanta alma o camarada está ganhando. Vai fazer o mesmo, pra você ver. Você não leva um balaço na cabeça, no peito. Então nós temos que ter essa sabedoria, ter entendimento que não é, o que é para você não é para o seu irmão. Então não adianta você falar do dread do cabelo dele, da tatuagem do cara, do alargador da orelha dele. Não se meta com esse ministério. Não se meta. Nós estamos em uma época muito complicada. Realmente temos que fazer igual Paulo, né? Raspar, se fazer de louco para ganhar os loucos. Muitas vezes até raspar até a cabeça. Nós não de jeito nenhum devemos nos meter. Então, numa época complicada, que nós não sabemos quem é quem. Muitas vezes você acha que aquele camarada é pastor, é o filho do diabo que está ali pregando. Muitas vezes você acha que aquela lá é uma prostituta e é uma mulher de Deus. Não estou falando nem pelas vestes, claro, que você vai conhecer uma prostituta. Quem prega a palavra de Deus tem que ter uma roupa santa. Mas vive em prostituição em outras áreas. A prostituição não é só rodar a bolsinha na esquina. Muitas vezes você tem uma prostituição mental. Muitas vezes você tem um adultério, né? Na sua internet. Enfim, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado de querer ser igual fulano de tal. Tá? E é o que está acontecendo aqui. Então tá indo para essa direção aí. Vamos continuar, que aí há uma separação, né? Deus coloca no coração de Moisés, né? Ele primeiro prostra, fala com o Senhor para depois ter uma direção, tá? E aí ele fala aqui: você, Corá, e todos seus seguidores deverão fazer o seguinte. Aí vem: pegue incensários e amanhã coloque neles fogo e incenso perante o Senhor. Aí ele fala aqui, ó: quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Tá? Então eu tô lendo Números 16, versículo 7. Tá? Então ele tranquilizou: gente, tá resolvido, vamos fazer isso. Já que vocês acham que tem, né, a mesma autoridade, pode tomar essa liderança, que não deve mais ficar me ouvindo, só me ouvindo, né, quer fracionar essa autoridade, essa liderança aqui, então vamos fazer isso, ó. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor.
quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, né? Olha só esse versículo 8 agora, ó. Moisés disse também a Corá. Olha só, ele estava tentando conversar com a pessoa mais próxima dele e tentando fazer com que Corá pensasse, né? Ele falou, agora, olha só, ouça-me, levitas. Não, aí ele vem falando, né? Não lhes é suficiente, tipo assim, pensa, Corá, fala com o povo. Ele estava falando, mas ele estava direcionando ao primo, né? A Corá. Aí falou assim, não lhes é suficiente que Deus de Israel o tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele era para estar grato, né? Ele foi escolhido, ele tinha, né, autoridade também ali. As pessoas tinham que respeitar a autoridade, né, de Corá, de Abirão. Tinha que respeitar. Meu Deus, mas por que as pessoas não estão felizes com o seu chamado? Por que elas querem se meter numa coisa que elas não têm aquela unção? Então, eu até falo de profeta, tem as pessoas que têm algumas profecias, mas é uma coisa aleatória. Um sonho aqui, outro acolá. Deus falou comigo, legal, mas você não é profeta. O profeta, ele é usado independente, né? Não é uma vez ou outra. Deus se manifesta, Deus fala com aquele homem, com aquela mulher de Deus. Para dar recado, eu até costumo dizer que eu sou garota de recado. Eu não sou pregadora do evangelho. Eu sou profeta / pregadora / garota de recado. Na verdade, não tem nada a ver com a pregação do evangelho. Eu estou aqui para transmitir um recado que Deus, né, manifesta na minha pessoa. E ele fala, vai entregar esse recado agora, porque eu vou consumir, né, quem está se levantando contra a autoridade. Misericórdia. E o que eu faço? Eu sou muro de contenção para que não haja destruição. Eu estou aqui intercedendo por essas pessoas rebeldes que estão se levantando contra a autoridade. Aí entra a autoridade de Deus, instituída por Deus, o próprio Deus. Não é. Moisés era uma pessoa mais simples. A Bíblia fala que ele era o homem mais humilde, né? Considerado o homem mais humilde, mais pacífico. É engraçado, pacífico eu acho interessante. Porque a Bíblia fala que ele era o homem mais pacífico. Gente, pacífico. Camarada matou lá no Egito, né? Matou israelita, né? Egípcio, quer dizer. Né? O camarada tinha sangue nos olhos, ele era guerreiro, ele arrancava, decapitava e matava, não tinha medo da morte. E depois ele foi visto por Deus como o homem mais pacífico da Bíblia. Para pensar como é que há a transformação quando você passa para o lado, né, certo? Quando você é usado pelo Espírito Santo, quando você carrega essa essência, esse caráter, né? Como você exala o Espírito Santo, o perfume de Cristo, você é outra pessoa. Então não temos mais que julgar e acusar e falar mal de ninguém. Porque a hora que aquela pessoa é de Deus, você está se levantando contra o próprio Deus. Então Moisés, ele foi visto assim. E aí, as pessoas poderiam pensar, né? As pessoas que o conheciam no Egito, falar, cara, eu não vou aceitar esse cara. Tanto que está acontecendo aqui. Esse cara, ele matava, ele não prestava, ele era sanguinário. E agora vem dar uma de humilde, pacífico. Não, quem tem que tomar frente disso aí sou eu. Não se meta com o que Deus instituiu. Porque você está vendo de um jeito, Deus está vendo do outro. Deus tinha um propósito na vida de Moisés desde criança. A vida dele foi preservada para essa obra, para esse trabalho. Então, todo mundo tem um trabalhar de Deus, né? E tem uma missão, e tem uma obra. Igual eu falo, os projetos de Deus, muitas vezes você é afunilado porque tem um propósito. Se você não chega nesse propósito, vai continuar o estreitamento até chegar. Porque Deus vai fazer você entender o seu chamado. Você vai entender. Se você estiver seguindo um atalho, indo para o outro lado, Deus vai pegar você, vai atrasar, tá? A sua vida é atrasada como um todo. Você não está deixando Deus te direcionar.
Deus, ele fala que ele direciona o coração do homem como a correnteza. Imagina se você vai ter pensamentos dúbios, divididos. Não vai, porque ele vai te direcionar para o caminho certo. Você vai para o atalho, você volta para o caminho, só que você vai andar mais léguas, tá? Enfim, vamos voltar para o raciocínio, né? Então, houve aqui, né, que ele fala, né, mas falando, mas não é suficiente o que você já tem, a autoridade que você tem, você é um cara respeitado, por que você quer uma coisa que não é sua? Mas por que Moisés, ele né, fala ainda, ele tenta pleitear, ele tenta conversar, convencer Corá, porque ele queria que não houvesse destruição. É o que eu faço todo o tempo. Gente, vamos se consertar, a Santa Ceia agora, né? Esse domingo é o dia da separação. Eu falo aqui em casa, é o dia da separação. Esse ano de 2027 vai pipocar quem não estiver do lado de Moisés. Moisés é o líder. Moisés tem a autoridade que o Senhor Deus instituiu. Ele vai direcionar a terra de Canaã para vocês. Agora, você escolhe ficar do lado de quem? Aí vai haver uma divisão. E essa divisão, se você escolher o lado errado, aí não tem como eu te defender. Não tem como. Não estou falando que não tem autoridade do Senhor. Eles tinham autoridade, mas eles não eram satisfeitos com essa autoridade. Eles queriam também ter autoridade máxima. Eles queriam direcionar o povo de Israel. Imagina o problema que ia ser. Moisés fala, não, vão por aqui. Não, vão por lá, vão por aqui. Imagina, aonde que ia dar certo isso? Né? Aí vamos voltar aqui, né? Moisés disse também a Corá. Agora, ouçam-me, levitas. Não, já li, vamos pular, porque ele está muito grande aqui, né? Aí vem, é contra o Senhor que você e todos os seus seguidores, estou finalizando, tá? Versículo 8 é enorme. É contra o Senhor que vocês e todos os seus seguidores se ajuntaram. Olha, ele está deixando bem claro, hein? Quem é Arão para que se queixe contra ele? Tipo assim, filho, quem sou eu? Quem é Arão? Você não está se levantando, você não foi com a minha cara? Legal, show de bola, eu entendo. Você não é obrigado a ficar ouvindo a minha voz, né? Conversando coisa fiada, mas a partir da hora que eu estou pregando e estou falando, estou entregando uma mensagem, um recado do Senhor, cara, ouça, porque aí entra o Senhor Jesus falando com você através da minha voz irritante. Mas tem que escutar Jesus da boca da Leila? Tem. Você tem que escutar Deus da boca de Moisés? Tem. Não suporta esse cara. Esse cara se acha. Não interessa. Deus escolheu aquele vaso. Eu não posso fazer nada. Então, muitas vezes, a gente não precisa ter, né, ser amigos. Eu vou na casa, eu vou passear, eu vou viajar, eu vou beijar no rosto dela, eu vou dar presentinho. Não. Você não precisa dar presentinho para Moisés, você não precisa puxar saco de Moisés. Você só obedeça. Não tem como, é só isso que Deus quer. Então, muitas vezes a gente pensa assim, não, eu vou me aproximar tanto daquela pessoa, porque aquela pessoa tem Deus, mas é hipocrisia, a falsidade não vai com a cara da pessoa. Por que você vai fazer isso? Né? Não, temos que aproximarmos de Deus, não das pessoas. Porque a pessoa hoje tem Deus, amanhã ela pode não ter, e você quebra a cara. Então tem que ter cuidado também. Não se fie na santidade e nada de ninguém. Se Deus hoje está usando aquele vaso, glória a Deus, amém. Mas e amanhã? Né? Então temos que ter esse entendimento. Se aproxima de Deus. Mas se levantar contra Deus também vai dar ruim para você, né? Então ele fala aqui, é contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixe contra ele? Tipo assim, meu filho, Arão não escolheu isso não. Arão também foi moído. Arão perdeu os filhos por desobediência. Moisés não entrou na terra de Canaã por desobediência. Meu filho, eu quebro, faço o que eu quero. Com profeta, com autoridade, com Moisés. Só obedeça. Se eu instituir, obedeça. Não interessa se você gosta do cabelo, do perfume, da voz, né? Não importa. Eu não estou mandando você gostar, né? Eu estou mandando você obedecer. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram, nós não iremos. Olha aí a situação.
Corá ainda estava mais flexível à voz de Moisés, por ser da família. Mas estava sendo influenciado pelos demais. Aí entra aquele negócio, com quem que você anda? Quem são as pessoas que estão te influenciando contra o seu pastor, contra a sua autoridade, contra a sua igreja? Quem são as pessoas? Que tipo de Jonas está no barco? Cuidado. Quem está quem está em obediência ao que o profeta fala, está sobre as bênçãos que está sobre o profeta. Mas quem não der nenhum copo de água para aquele profeta está em maldição. Porque ele fala que aquele que der um copo de água, sequer um copo de água, para refrescar a sede daquele profeta, vai ser bênção. Mas quem fizer isso aqui, igual eles estão, né? Igual o Datan Abirão fez, vai estar sobre a maldição. Então, Corá só foi influenciado e teve a maldição, que não cabia a ele. Não cabia, mas ele se juntou com os demais, né? Jonas, quando ele estava no barco, ele se esconde. Foi a oração de Jonas não foi ouvida. Foi ouvida primeiro a oração dos marinheiros, dos que estavam querendo saber o porquê que a tempestade chegou. Você acredita que não foi a oração de Jonas? Porque o Jonas não estava orando dentro do barco. Quem estava orando e quem fez o sorteio pela fé para descobrir quem estava trazendo aquela maldição foi os marinheiros, né? Foi lá o pessoal que estava na frente daquela embarcação e falou: peraí, tem alguém aqui que não está obedecendo a Deus. Olha que eles tinham muitos deuses, mas eles reconheceram o Deus de Jonas. Tipo, cara, quem é você? Aí Jonas falou: eu sou profeta, eu sou, né, o que adora o Deus que fez o céu e a terra. Eu sou, né, o filho do eu sou. Então se lascou. Tipo assim, ai meu Deus, me perdoa, mas eu vou ter que jogar esse cara fora daqui. Eles pediram perdão ao Deus, né, o Deus Altíssimo. Eles reconheceram que aquilo era uma autoridade. Ficaram com medo de jogar Jonas. Falou: cara, mas esse cara é autoridade, ele é profeta, misericórdia. O que vai acontecer comigo na hora que eu jogar esse homem daqui? Mas eu tenho que jogar. Porque se ele é a maldição que está aqui, ele está trazendo maldição para minha embarcação. E ele falou: não, vou tirar esse cara daqui. Ele que se vira com Deus dele. Então foi a hora que Jonas orou dentro da barriga do peixe. Foi um clamor, né? O último clamor dele. E Deus teve misericórdia. Mas não ande com Jonas. Não ande. Deus ouviu a oração daqueles marinheiros, porque falou: não, eu não vou arrebentar com o navio, eu não vou arrebentar com as pessoas, mesmo que eles adoram outros deuses, porque eles são inocentes, eles são crianças. Não vou fazer isso. Jonas não vai destruir essa embarcação. Joga para fora. Mas eles tiveram o quê? Temor. Se até o filho do diabo tem temor em tocar num sepulcro de um Elias, né? Até os ossos de Elias ressuscitou morto. Você acha que um satanista vai pegar o osso de Elias para fazer trabalho? Ele não é doido. Ele tem temor, ele tem medo. Ele estremece. Agora você, filho, né, primo de Moisés, da mesma família de santidade, tem autoridade, mas não sabe respeitar a autoridade do outro. Quer o que Deus não te deu, o que Deus não cabe a você. Aí vai haver uma separação. E essa separação é para destruição. E quem tiver do lado aqui, né, de Datan e Abirão, vai se estrepar também. Mas vocês têm unção? Tem. Você, no caso, Corá, né? Tem unção e tal, mas é aquele negócio. Vai precisar, depois de profeta, vai precisar de Moisés para ajudar. Porque você abre um portal, você faz um ponto de contato com o inferno a hora que você se levanta contra a autoridade. E aí a culpa não é de Moisés. Porque aí você já está brigando com Deus. Aí a gente tem que fazer o quê? Interceder, orar, para que os projetos de Satanás não se cumpram na sua vida, porque tem projeto do diabo para ano 2026, 2027, 2021, porque o tempo que o diabo entra, meu filho, demora para sair, que existe consequência. Então o que faz ser feito? Intercessão, oração, para fechar os portais, e para isso vai ter que ouvir.
vai ter que ouvir quem você não quer, para que você tenha uma direção na sua vida, para que as coisas não se cumpram, as coisas ruins não se cumprem. Isso para quem saiu, né, dessa terra dividida aí, porque vai descer cabeça, vai rolar, sepulcros vão se abrir, sepultura vão se abrir. Não vá junto, dá tempo ainda. Virou as costas para Deus, não ouviu, ficou do lado errado, mas ainda dá tempo de retroceder, porque há uma destruição pela frente. Pule para trás, retroceda, peça perdão. Que não é só isso, né? Aí tem as coisinhas que o diabo fala, não, mas agora eu vou acusar, agora eu vou meter a mão, agora eu vou fazer. E aí se una, né, com quem é realmente de Deus, para estar em união com o corpo de Cristo. Não, eu canso de falar reunião é diferente de união. Estar numa igreja lotada não é união. Muitas vezes é melhor você estar com 3 pessoas, 2 pessoas cheias do Espírito Santo do que estar com uma igreja lotada. Que adianta? Então busque pessoas para interceder por você, busque pessoas para orar por você, tá? Não se junte com os demais. Tá, então vamos lá, né? Moisés mandou chamar Datã, Abirão, tá, já li. Não lhes basta nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel, com fartura, para matar-nos no deserto? Olha, além dele não ter aceito o convite de Moisés, que mandou chamar Datã e Abirão, né? E ele falou, não iremos, não vou baixar a cabeça para você. E ainda retruca, que ele fala, não lhe basta a gente sair de uma terra, né, com coisas boas na mesa e para ficar aqui nesse deserto, passar fome? Então ele está falando de Deus. Ele falou assim, esse Deus está deixando a gente passar fome, está estreitando nossa vida, não sei mais o que é uma cebola, não sei mais o que é um pepino, não sei mais o que é carne, não sei mais... Está batendo beiço contra Deus, não é contra Moisés. Aí acabou. Aí fala, ó, e ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Retomando aqui, gente, parei para tossir, misericórdia. Aí fala aqui, né? Ele bate martelo, não vou, e ponto final, né? Culpando Moisés da vida de perrengue, da vida, né? Tá atrasada. Eles que estavam atrasando, eles eram a maldição ali, né? Moisés indignou-se e disse ao Senhor, não aceites a oferta deles. Aí lascou. Moisés estava tranquilinho, né? Queria que só Deus decidisse. Ele não fazia uma oração contrária. A gente, né? Eu falo que a gente não. Esse é o, né? É o nosso trabalho. Nós não podemos fazer, né? Uma oração contrária. A gente tem que estar sempre apaziguando a ira de Deus. Moisés era um homem assim. Quantas vezes, né? Que ele falou: não, Senhor, não destrua, não faça isso, não faça aquilo. Mas, cara, você vai irritar Moisés, um homem paciente. Não faça isso. Olha, cuidado. Balaão, ele não fez isso. Ele se juntou com Balaque. Ele foi lá e deixou-se seduzir por dinheiro, né? E quis amaldiçoar o que Deus abençoou, deu ruim para ele. Então, não se junte. Mas não se ire, não faça o contrário que Deus, né? Deus mandou você abençoar, abençoe. Mas aqui nesse caso, ele tinha uma autoridade, misericórdia, de parar o sol, de fazer igual Elias e Eliseu, parar, não vai chover mais. Elias falou, não vai chover. Não vai chover, não vai chover. Porque tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Eu sei a autoridade que eu tenho. Eu sei a hora que eu abro a minha boca e falo, vai acontecer isso, vai acontecer. Então, a partir da hora que eu sei a autoridade que eu tenho, eu calo a minha boca. Não me se meta com os pequeninos, com as crianças. Foi o que eu falei na semana passada, né? Na pregação da semana passada. O nome é até, né? 2026, agora é com vocês. Esse é o nome da pregação. Então, eu falei que eu comecei a falar, bater beijo lá e, de repente, Deus me jogou no chão. Ralei os 2 joelhos ao ponto, né? Agora que tá cicatrizando meu joelho. Tipo, vai orar, cala a tua boca. Não fale.
Não fale que a tua palavra tem poder. A partir da hora que você fala que esse bairro não vai se converter, que esse povo não vai me aceitar, você está declarando. E eu te dei uma autoridade. Que tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Pedro fez isso e quebrou a cara. Deus deu autoridade a Pedro. Logo depois, Pedro foi usado por Satanás. Não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor não vai morrer. Essa morte de cruz, que Jesus falou com Pedro? Vai de ré, Satanás. Você não vai atrapalhar. Você está enxergando, você está vendo como um homem vê, não como Deus. Você está querendo o que Satanás quer, não o que Deus quer. Parecia bonitinho? Parecia defensivo? Parecia que Pedro estava honrando ao Senhor Jesus? Não. Era Satanás que estava usando a boca de Pedro. Olha só. Se você não for esperta, né? Você vai comer mosca. Jesus na hora falou, não, tá repreendido isso aí que você falou. Eu vou passar pela morte de cruz e ninguém vai me impedir de passar por essa morte. Não vai, Satanás, usar a boca desse homem. Porque eu acabei de consagrar esse homem. Eu falei que tudo que ele falar está ligado no céu. Tudo que está ligado na terra está ligado no céu. E logo na hora que ele foi consagrado, Satanás falou, opa, agora eu vou usar porque esse cara é um otário. Facinho. Ele é idólatra. Mas só que Deus sabia que essa idolatria não era idolatrar a Deus, adorar a Deus. Era uma idolatria humana. Eu quero o Senhor do meu lado. Era uma pessoa egoísta. Só queria Jesus para ele, né? Nós temos que deixar ir, abrir mão, muitas vezes de um filho, né? Eu sei que eu estou velha, ficando velha, minha filha, né, vai casar, vai embora. Eu tenho essa consciência. O que eu tenho que fazer? Não tem que ter amor egoísta. Não, minha filha não vai para sair do país. Não, de jeito nenhum. Daqui ela não vai sair. Ela vai casar com uma pessoa dessa nação, desse país. Para fora do país, não, porque eu só tenho uma. Que diabo de amor é esse? Então, Deus vai falar com você. Deixe ir. Desapegue. Tá? Porque esse tipo de amor egoísta, Deus não é com você. Então, nós temos que entender. Eu tenho um ministério. Eu vou ter que ficar sozinha? Eu vou ter que ficar sozinha. Ah, mas eu agora vou morar num apartamento, sabe? Vou para um apartamentinho, porque a casa é muito grande. Não, Deus falou, você não vai sair daí. Você vai ficar nesta casa de 200 metros quadrados, de 500 metros. Você vai ficar aí. É aí que eu te quero. Se tiver que morar na casa de 300, 400, 1000 metros quadrados, é ali que você vai ficar sozinha. Porque tem um território para você ganhar. Aí a pessoa fala, não, mas eu vou sair daqui. Deus não quer que você saia daí. Aí é a sua terra de Canaã. Então a gente tem que ter entendimento o que Deus quer, como Deus quer, né? Tem muita gente agarrado com as coisas desse mundo. Eu falo para você, Deus me tira de uma cidade lá de Petrópolis, me traz para um lugar que eu não queria morar, não queria voltar para cá. Eu sou carioca, na verdade, nasci em Realengo, né? Morei na Marquês de Abrantes, no Flamengo, depois fui para Petrópolis. Eu não queria voltar. Falei, Senhor, você vai mandar de novo para aquele lugar nem é a minha cidade, não nasci ali. Vou ficar dando volta naquela cidade, literalmente. Aí Deus falou, não, vou te colocar entre duas cidades. Olha só, hein? Deus me mostrou, vou te colocar entre duas cidades. Você vai morar numa divisa. Eu quero você fazendo parte de uma cidade e de outra. Porque ali você vai interceder por duas cidades. Aí eu entendi o mistério. Falei, não posso vender essa casa mais. Porque ali é uma divisa. E eu não vou achar casa em divisa, em cruzamento. Então eu tenho uma autoridade aqui em duas cidades. Na verdade, minha casa é mais para uma cidade do que a que parece que eu sou de uma cidade, mas eu sou de outra. Porque o IPTU, toda a documentação é de outra cidade. Então é interessante, né? Deus cria situações, te dá autoridade sobre duas cidades. E a fé sem obra está morta. A obra é mediante a fé. O que é a fé? A obra é mediante a fé. Você só tem a obra quando você tem fé. A obra não vem primeiro. Não vem. Primeiro você crê, depois você tem a obra mediante a fé. Então eu, no caso aqui, saí de uma cidade que eu não gostaria de ter saído, né? Pra vir pra cá e pensei, puxa, vou ter que ficar aqui. Não. Mas o que eu fiz? Tive fé, né? Tive obra mediante a fé. Aí Deus honra. Então, tem que jogar sal, vamos jogar sal. É obra.
Eu tenho fé, a fé, não tem como você andar sem obra. Se você tem fé, as pessoas vão ver o fruto, vão ver a obra. Não existe. Agora, obra sem fé existe muito. Porque aí é aquele negócio, é lutar com a força dos seus braços. É dar uma de Corá. Sabe, de Abirão, de nada. Você quer lutar com a força dos seus braços. Filhinho, não vai chegar no lugar nenhum. Não enche igreja com a força dos braços. Não conquista a cidade, não conquista país. Não conquista nada. Você está defendendo o quê? Uma igreja, um crachá, um ministério, que você está defendendo? Você está desrespeitando a sua autoridade que Deus deu, que você já está fazendo uma besteira, e está querendo a autoridade que Deus não te deu. Vai ser consumido com os demais. Então vigie para não entrar nessa furada. Afaste-se de pessoas que não têm essa visão, que não é um visionário, que não consegue enxergar o trabalhar de Deus. Uma só pessoa que está fora da presença de Deus é maldição para uma assembleia inteira. Se tiver uma pessoa dentro da igreja, você pode ter certeza, se revoltou contra a autoridade espiritual, aquilo ali é maldição dentro da igreja. A igreja não cresce, a igreja fica atrofiada. O que a gente tem que fazer? Descobrir aonde está esse joio. Descobrir quem é o Jonas. Dentro de casa, na família, dentro da igreja. Nós estamos para isso ali. Para ter esse discernimento. Cuidado com o puxador de saco. Cuidado. Esse que te dá beijinho no rosto, te dá presentinho, vive na tua mesa, comendo com você. Cuidado, esse é o primeiro a te esfaquear. Cuidado. Enfim, vamos lá, senão me perco aqui, né? Então, aqui aconteceu o seguinte. Então, Moisés mandou chamar Datã, Abirão, filho de Eliabe. Mas eles disseram, não iremos. Não lhe basta, ainda acusou, né? Como se fosse ele o culpado. Deu estreitamento, mas não era. Né? Ele estava se levantando contra Deus. Aí vou pro 15. Aí fala assim, Moisés indignou-se. Aí entra aquele negócio que eu falei, misericórdia. A hora que você mexer com o homem de Deus e ele tem autoridade na terra, aí você se lascou tudo. Que ele fala aqui, ó, Moisés indignou-se e disse ao Senhor, não aceites a oferta deles, não tomei deles, nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Ele disse para Deus, tá? Não aceitar a oferta deles. Por quê? Porque, tipo assim, não aceita nada dele. Ele se levantou. Né? Não tome nada deles. Nem sequer um jumento. Né? Aí ele fala aqui. Vamos lá, vamos virar aqui. Falei que era grande o capítulo. Moisés disse a Corá, você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Aí continua aqui. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Então não adianta mais clamar por eles. Não adianta oferecer sacrifício por eles, porque ele estava direcionando a Deus. Não adianta. Então não adianta mais sentimentalismo. O que acontece? A hora que a maldição chega, você tem que escolher o lado que você quer. Antes da maldição chegar, claro. Deus avisa antes, tá? Mas tem esse lado. Não tem a peninha de quem está sendo amaldiçoado. Não chore a morte daquele filho de maldição. Não faça isso, porque aí você está se juntando com os demais. Aí você vai ser amaldiçoada também. Porque Deus podia ter dado mais uma oportunidade. Meu Deus, por que Deus fez isso? Se nós clamarmos, eles vão mudar de vida. Não vão. Não vão. Então tem que ter muito cuidado. Tá? Aí, quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. Olha só. Que situação, hein?
Olha a glória, ó. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afaste-se dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? A misericórdia de Moisés foi das demais. Tipo assim, Deus não estava querendo poupar ninguém da tribo. Imagina, não era só esses 3, era a tribo inteira, 250 pessoas. Então, ó Deus, Deus que a todos dá vida. Olha só, apelou para Deus doador da vida. Ficarás tu irado contra toda a comunidade, contra um só homem. Então, o que acontece? Não pode voltar mais atrás. Não tinha mais sacrifício para oferecer por eles. A única coisa que ele podia é pleitear a vida das demais pessoas. É o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou entrando em 2026. O que eu estou fazendo? Pleiteando a causa de muitos que vão entrar nessa furada. 1, 2, quantas pessoas vai descer a sepultura, eu não sei. Mas o que eu puder trazer para a vida, o que eu puder fazer retroceder a maldição, eu vou fazer. Eu vou orar, eu vou interceder. Então nós temos que pensar assim, pô, pecou. Mas eles são cegos, eles estão caminhando pro buraco. Aí fala, então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Afaste-se. Moisés levantou-se e foi para onde estava Datã e Abirão. E as autoridades de Israel o seguiram. Vou ler de novo, hein? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Porque Moisés intercedeu, pleiteou a causa deles. Moisés levantou-se e foi para onde estava Datã e Abirão. E as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afaste-se das tendas desses ímpios. Não toquem nada que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos, suas crianças pequenas. Olha só. Olha a situação. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Ele ainda fala, né, com autoridade. Se for morte natural, vocês podem achar que ele deu um piripaque, né? E morreu assim, né? É natural, não é Deus. Mas se for uma coisa assim bombástica, da terra se abrir, filho, você não pode falar nada. Aí você vai ver que é Deus. Ele ainda escolheu a forma que teria que ser para não haver dúvidas. Então, se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, que é sepultura, né? Então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Não tem como defender, né? Aí vocês todos saberão. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se. E a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos seus bens. Desceram vivos à sepultura. Com tudo o que possuíam, a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo no meio da assembleia. Retomando aqui, gente, que eu tô com um pigarro, uma tosse chata. Então, olha que interessante. Quando nós somos pessoas
que desobedecemos, nos levantamos, rebelamos contra uma autoridade espiritual, você não está levando maldição só para você. Você está levando maldição para toda a sua casa, descendência, ascendência, toda a sua posteridade. Você amaldiçoa. Pessoas ficam cegas de geração a geração porque um só pecou. A maldição, ela não encerra. Davi teve uma espada levantada na cabeça dele e da sua descendência, espada de sangue. Ele não pôde inaugurar o templo. Ele morreu antes dessa inauguração. Ele levanta uma espada de maldição. Quanta desgraça aconteceu na descendência por causa de um pai que pecou. Ele viu tudo bonitinho, mas a descendência dele fez muita besteira, porque tinha um espírito de prostituição, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a maldição ela não encerra aí. Ezequias foi um homem também que viu tudo bonitinho. Ele teve paz até o último dia da vida dele. Deus falou, olha, com você não vai acontecer nada, vai morrer em paz. Mas em compensação, Manassés, o teu povo, vai penar. Sabe o que ele falou? De boa, o importante é que eu fique em paz, que eu morra em paz. Ele não se preocupou. Ele teve 15 anos e nesses 15 anos ele gerou um filho para a maldição, para amaldiçoar. Esse filho só nasceu para que esse pai tivesse 15 anos. Esse filho foi oferecido em sacrifício pela vida desse homem. E sabe o que o pai falou? O importante é que eu viva bem os anos que me restam nessa terra. O resto do povo que lutem. Que lutem. Tô nem aí não. Tem pai e mãe que pensam assim. Eles que lutem. O importante é que eu coma, beba, viva bem. Sou um homem respeitado, um homem honrado. Mas está sujando a sua descendência, a sua ascendência. Mas você acha, filhinho, que você não vai responder a hora que você partir daqui? Pela família que você deixou? Pela autoridade de sangue que você tem sobre a tua família, que está se desviando? Te sustentando nessa terra para viver uma vida de egoísmo? Então tem que ter cuidado. Porque você vai responder a hora que você sair daqui. Muitas vezes está esperando uma mansão celestial, vai ter uma tapera para morar. Está esperando honra, igual Daniel, capítulo 12, capítulo 3, versículo 12, né? Que os que pregam terão uma estrela, né, na cabeça. Serão a luz do universo. Você não vai não, filhinho. Não vai brilhar. Nem a lamparina. Nem um palito de fósforo você vai ter na mão. Porque isso é para as pessoas que não são egoístas. As pessoas estão pregando achando que isso é um mantra que você faz. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Que lá em Daniel, capítulo 3, versículo 12, fala que os homens brilharão como estrela no céu. Os homens que pregaram, que ensinaram os outros a fazer. Não é bem assim. Tem um conjunto, é um combo de coisas que você tem que viver, que tem que obedecer. Mas pregar, todo mundo prega, gente. Tem até o IA, né? O AI, eu gosto de falar AI mesmo. Tem até o AI aí que prega. Muito bem, viu? Só se você botar lá, ele faz né? Eu falo pra você, qualquer um prega. Agora, viver o que prega não é qualquer um, não. Ter autoridade enviada por Deus não é qualquer um. As pessoas estão achando que isso é só você falar e vai acontecer. Isso não é um mantra. Enfim, olha, eu falei aí atrás, eu tô falando de maldição, né? Porque a gente viu aqui que todo mundo despencou, né? No abismo. Abriu, se fendeu a terra. E a família inteira pagou o pato. Por isso que eu tô falando. Nós temos que ter muito cuidado com a vida que nós temos. Porque isso não para aí. Eu tô falando de Ezequias, né? Eu tô falando de autoridade, pessoas que podiam levar bênção. Os filhos muitas vezes nascem, pessoas que nem eram para nascer, vou ser sincera. Não vem com esse papo de que tudo que é gravidez é Deus abençoa. Não, tem gravidez que não é Deus que abençoa. Tem filhos que não era para ter vindo ao mundo, só veio para pagar o teu pato. Só veio para ser o cordeirinho, para ser sacrifício vivo no altar. Então, pare de romantizar
Pare de romantizar tudo, tá? Tem muitas barrigas aí que não eram para existirem. Muitas mulheres gerando filhos para servir ao anticristo, tá? Então tem que ter muito cuidado. Por isso que Deus fala, ai das mulheres grávidas naqueles dias, né? Quando a mãe lá elogiou a mãe de Jesus, né? Feliz a mulher que te amamentou, feliz a mulher que te gerou. Ele falou, filha, vai chegar a hora, já chegou, a hora que eu sair daqui, que ai dessas mulheres que engravidarem, e essa gravidez não for o Senhor que enviou, não for uma gravidez de bênção. Arrumar filho com, né, geração de Ismael. Eu falo de Ismael, gente, mas eu tô falando de descendência de Agar, da livre, e descendência da promessa. Mas obviamente eu não tô falando de Palestina. Eu não tô falando de árabe, eu não tô me levantando contra uma raça, pelo amor de Deus. Estou falando de pessoas que casam com um estrangeiro, porque nem todos vão ser salvos, todo mundo sabe. Quem conhece a Bíblia sabe que Deus faz suscitar. Deus fala lá em Mateus capítulo 3, né? João Batista falando que Deus pode fazer suscitar descendência de Abraão, mas não quer dizer que todos são, não. Tem uns que vão entrar assim no estreito. Imagina você casando com um homem desse ou com uma mulher dessa. Você vai carregar problema para a sua descendência. Com certeza. Abraão não era para ter se deitado com Agar. Deitou. Teve uma geração, mas não era para ter nascido. Tem filhos que não eram e não é para vir ao mundo. Aí vai ter que aguentar. Enquanto não gerou um filho, dá tempo de mudar os planos. Mas a hora que tem filho, é uma só carne com aquela pessoa. Na verdade, quando você já se deita com uma mulher, você se torna uma só carne. Você divide alma. Você transfere demônio através daquele sangue. O sexo não é uma coisa banal. Há transferência de demônios. O demônio que está sobre aquela vida passa para a sua. E vice-versa. É um só corpo com uma meretriz. Imagina gerar um filho. Aí esse demônio vai migrar para a sua geração. E não é fácil. Não é a imposição de mão em uma campanha e nada disso que vai tirar demônio, não. E muitas vezes nem jejum e oração. Muitas vezes tem que pagar preço mesmo de geração, de posteridade, sofrendo para raliar essa descendência de maldição, para que haja, né, misericórdia de Deus. Então é tudo muito explicadinho na Bíblia. Mas o Espírito Santo de Deus, ele se revela a quem quer, a quem tem interesse em entender o mistério de Deus. Né? As coisas não são assim do jeito que vocês pensam, né? É papum. Hoje tem até livros de libertação. Tem mulheres que pregam sobre... Gente, não é. Libertação leva-se anos e muitas vezes décadas. Anos, séculos. Acontece. Dependendo do tamanho da maldição. Quer ver? Vou Mateus 27. Deixa eu ver aonde que está isso. Mateus... isso aí. Vamos ler aqui a situação, né? Vou ler o 24 em diante, porque senão vai ficar muito longa essa pregação. Fala assim, nem sei se eu leio, deixa eu ver. Eu vou ler o 22, rapidinho eu leio. Do 22 em diante, tá? Do Mateus 27. Pilatos ainda questionou-lhe, se assim é, que farei de Jesus, que é chamado Messias? Bradaram todos, crucificam. Outra vez, insta Pilatos. Por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava, ainda mais furiosa, crucificam. Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxesse água, lavou as suas mãos, né, diante da multidão e exclamou, estou inocente do sangue deste homem. Né? No caso desse homem justo. Esta é uma questão vossa. Passou a bola para o povo, né? E olha aqui o 25, que eu quero parafrasear, que eu quero, né, deixar bem ressaltado, né? E todo o povo respondeu. Olha o que é que o povo responde a Pilatos a hora que ele fala.
na hora que ele lava a mão e passa a bola para os demais, caia sobre nossa cabeça o seu sangue e sobre nossos filhos. Olha só o que ele fala. E todo o povo respondeu: caia sobre nossa cabeça e sobre o sangue desse inocente e sobre nossos filhos. Gente, isso é muito sério. Muitas vezes você nem pede para cair. Porque geralmente quem ama os seus filhos, eu, por exemplo, amo a minha filha, a única filha que eu tenho, eu sempre falei nas minhas orações: Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que eu pague tudo que eu fiz, que eu pague nessa terra, mas não deixe essa maldição cair na minha descendência, na vida da minha filha. Minha filha já bateu o martelo porque ela não quer gerar filho. Ela decidiu assim, né? E eu acho muito bom, como eu falei, tá uma época complicada. Ai das mulheres, claro que as pessoas levam pro lado da teologia, né? Da árvore, né? De Israel, do povo, das mulheres. Não tem nada a ver, gente. Isso aí é descendência que não era para existir, que vão ficar na mão do anticristo, né? Adorando o anticristo. E muitos filhos que não eram para vir ao mundo. Mas se vier, você ainda pode lutar por eles, mas a luta vai ser mais ferrenha. Então tem situações que nós oramos, eu pelo menos oro: Senhor, que tudo que eu fiz até o dia de hoje, que eu pague, mas a minha filha não, né? Então mãe que é mãe faz isso. Esses aqui não. Ó, cai a maldição sobre a minha cabeça e sobre os meus filhos, né? Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e entregou para ser crucificado. O que acontece nessa geração? Não conhece. Aí a pessoa fala: mas o Hitler, mais o não sei quem, o Mussolini, sei lá que diabo de ditador que existiu nesse mundo, que eu não sou boa de história. Ai, cara, todo mundo tem sua parcela de culpa. Obviamente foi Satanás que usou. Mas são maldições liberadas por pais. Pessoas que estão nesse mundo que são malditas e que não querem ouvir a Deus. Tem pessoas, por isso que Deus fala: a salvação é para todos, mas nem todos vão alcançar. Quer dizer, existem pessoas que estão designadas, tá? Ir para o inferno. Nem todos não vão alcançar. Imagina se seu filho faz parte dessa seleção aí. Então, pessoas foram amaldiçoadas, judeus foram amaldiçoados, raças foram amaldiçoadas, pessoas até hoje são amaldiçoadas por causa do seu pai, de pessoas malditas. Se até um animal que você cria na tua casa, muitas vezes respinga nele a sua maldição. Pode reparar, se tiver um animal doente na tua casa, você pode ter certeza que tem alguém ganhando território aí. Tem alguém, não é que eu tô falando que não possa ficar doente, gente. Mas o diabo, muitas vezes, Deus permite tocar no animal para não tocar na tua vida. Então glorifica a Deus, esse animal que está recebendo a retaliação. Ora por ele, né? Consagra ele. Busca saber o seu pecado. Porque a hora que ele cair na sepultura, o diabo vai querer a tua cabeça. Imagina o filho. Nós temos, sim. Ainda, a pessoa fala: mas isso não existe. Existe. Quem tem experiência com Deus vai entender que o mistério Borogodó é outro. Você vai entender que sacrifício, você só tem um sacrifício, o sangue de Cristo na tua cabeça, se você estiver sendo considerado filho dessa promessa. Se você não é filho da promessa, você não tem sangue. Esse negócio, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, isso é pra gente ignorante. Gente que são crianças, pessoas que não conhecem o mandamento de Deus. Isso não é para crente, isso não é para pastor, isso não é para você que tem família sacerdotal, não. Não é. Deus se coloca como pedra angular e pedra de tropeço. E você tem uma pedra de tropeço que é o próprio Jesus que vai fazer você tropeçar. Ele se coloca como pedra. Hoje o teu nome está escrito no livro da vida. Amanhã você mesmo pode apagar ele. Não é Jesus nem demônio nenhum que apaga, não. É você que apaga o nome da sua descendência do livro da vida. Então vamos nos consertar enquanto há tempo. Vou abrir isso aqui, gente. Então eu vou finalizando, porque agora vai, né? Vamos terminar, nem sei onde que eu parei. Tá. Acho que eu já finalizei. Não, falta um pedacinho, né? Deixa eu parar aqui.
Retomando, vamos ler o 34, né? Porque a gente, eu acho que finalizei o versículo, esse versículo 31, né? Não sei, 31, 33, né? 33, né? Eu vou repetir. Desceram vivos da sepultura com tudo o que possuía. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Não, olha que interessante, né? Na hora todo mundo, né, some, né? Porque viram a maldição. Então aí Deus dá o sinal, né? O sinal, ó, caiu, hein? Cuidado que você pode ser o próximo. Deus dá sinal, gente. Depois que, engraçado, tem a Lucas, né, 16, acho que é o Lucas 16, né, que fala da morte do rico do Lázaro. Eu lembro que ele fala assim: pai Abraão, mande, né, nossa, se alguém ressuscitar, se for falar com meus irmãos, eles vão ouvir. Tire esses 5 irmãos da cegueira desses 5 irmãos que estão sofrendo, que vão, né, que pode perecer aqui comigo, né, no inferno. Ele falou pro pai Abraão. O que Abraão disse para ele? Olha, se eles não ouviram o profeta, nem que um morto ressuscite, eles vão ouvir. Não adianta, depois que você passa pro lado de lá, acabou. A sua descendência ouve o profeta Moisés, né? Ou vai parar. A terra vai se fender e vai parar para o outro lado. Ou você acha que eles foram para onde? Aonde que vocês acham? Para Jerusalém Santa? Claro que não, gente. Eles se revoltaram contra Deus. Obviamente não. Não teve perdão para o pecado desses homens. Chegando lá, ele viu. E aí vai adiantar o que eles enxergarem? Nada, já está na mão do capiroto. Né? Foi o que aconteceu com o rico. Senhor, pai Abraão, manda, né? Eu não quero que meus irmãos venham sofrer aqui nesse inferno onde eu estou. Aí adianta alguma coisa? Não, se você não ouviu o profeta, filhinho, nem que um morto ressuscite vai fazer ninguém ouvir, tá? Então não tem mais chance, né? Então vamos lá, né? Desceram viu a sepultura em tudo que possui, tá? Aí já finalizei. Diante dos seus gritos, aí tá, eu falei, né? Todo mundo deu no pé, saiu, né? E falando a terra vai nos engolir. Por que você fala que a terra vai te engolir? Porque você tá do lado errado. Olha, o diabo, ele crê e estremece. Eu sempre gosto de falar, porque são pessoas novas, muitas vezes vai ouvir o áudio, nem todo mundo vai no YouTube ouvir o vídeo, porque meu vídeo é muito grande, esquenta muito o celular. Eu fico lá como histórico, né? Mas quem vai ouvir em áudio vai entender. Gente, viu, acabei perdendo o raciocínio, deixa eu ver aqui. Tá. Gritando, sair correndo gritando. Gente, não deixe para gritar depois que você vê a terra se fender. Tá? Porque é isso que eu tô te falando. Quando ele fala a terra vai nos engolir também. Por que você deduz isso? Porque você está do lado errado. Quando você vê o camarada cair, é porque já sobrou para você, vai pipocar para você também. Não deixe, não fique do lado errado, dá tempo de você decidir que lado você quer ficar, né? Senão você vai ter... é um raciocínio, eu tô aqui falando, mas tô pensando no que eu parei. O diabo fala... a Bíblia coloca o diabo como crente. Ele crê e estremece. O que ele quer dizer? Que o medo vem depois que peca. Foi o que aconteceu aqui. O medo de ser engolido pela terra veio depois que eles escolheram o lado errado. O medo veio depois. Foi o que aconteceu com Satanás. Ele crê e tem medo, porque ele vai ser consumido. Não tem como desfazer esse medo. Ele vive com medo. Ele te odeia, porque ele sabe para onde você vai. Foi o lugar que ele saiu. Ele conhece para onde você vai. As maravilhas que você vai ver não sobe nem ao seu coração. Você não tem ideia, não tem no seu pensamento nada. Mas lá não tem casamento, lá não tem... Você não sabe de nada, criança. Você só sabe que lá não existe casamento por causa de Lucas 20. Que Deus, ele deixa bem claro. Não existe, até porque não precisa mais crescer a nação. Não precisa mais de descendência de Abraão, está lotado lá.
não precisa mais gerar filho. O casamento só existe para, né, gerar filhos. Agora não precisa mais. Deus já tem o que Ele quer. Então no céu não existe casamento. Vai ser dados como os anjos. Vão viver como os anjos. Não vai ser dados. Vocês não são dados a casamento. Você é a noiva do Cordeiro. Acabou, ponto. Ele é seu marido. Mas isso que eu estou falando. Não deixe esse medo te dominar. Porque a hora que você tem medo, o medo que você tem sobrevém a você. Aí a casa cai. Tá? Então, o temor vem antes de pecar. Se eles tivessem tido o temor, eles não estariam apavorados e gritando isso aqui. Né? Então, veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Olha, 250 homens foram queimados. Porque, o que acontece? Acontece que Moisés falou, não ofereça, não faça sacrifício depois do pecado, que eu não quero. É costume de muitos só oferecer sacrifício a hora que está todo, né, borrado. Não faça, que eu não quero. Sacrifício se oferece antes. É muito comum você oferecer sacrifício depois que você peca. Você morre de medo, você fala, ai meu Deus, eu vou fazer jejum. Ai, agora eu vou para a vigília, agora eu vou orar, agora eu vou para a igreja. Ah, agora é fácil, tá? Então fala, o Senhor disse a Moisés, diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Olha aqui, hein? Separou o utensílio de quem usava o utensílio. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É santo. Não toque na arca da aliança. Por quê? É santo. Por que o camarada lá tocou na arca e caiu morto lá e Davi entrou em desespero? Porque é santo. Não pode se tocar de qualquer jeito, não pode carregar a arca da aliança de qualquer jeito. Poxa, mas não era para ser bênção? Vai ser maldição. Ah, minha Bíblia fica aberta no Salmo 91. Fosse você, eu fechava. Eu nem lia. Porque se você não vive aquele salmo e você não vive os preceitos de Deus, misericórdia, tira a Bíblia de dentro da tua casa. Dá para o primeiro que passa na rua. Porque aberta ela não vai te proteger. Ela vai trazer maldição para tua casa. Eu vejo muita coisa no Instagram e eu olho e falo assim, eu acho interessante. Carros que queimam-se todo, né? E acho muitas vezes uma Bíblia intacta dentro daquele carro que foi incendiado. O que você acha que é isso? O cara perdeu o carro e muitas vezes até perde a vida, mas a Bíblia fica intacta. O que Deus está falando com o camarada? Ai, olha como é que Deus é lindo. Olha, a Bíblia dele ficou intacta. Não pegou fogo. Não, filho, não é lindo não. Que Deus não quer maldição nas suas coisas e nem na sua vida. É que você está tocando na arca da aliança. Você é sujo para andar com ela dentro do seu carro. Não adianta consagrar a chave do carro, não. Você tem que consagrar a tua vida. Tem muitos levando chave de carro para consagrar. Vai dar ruim para você. Você não levava, não. Você conhece a palavra, não vive os preceitos, não leve a sua chave. Fique longe da igreja. Porque você chegar lá, você vai ter que se santificar. Porque você está tocando na arca da aliança. Acho que foi usar, né? Nem lembro, gente. É tanto nome que eu falo aqui que eu faço uma paçoca de nome. Que tocou na arca, né? E foi consumido. Não lembro. Então tá. Diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanha os incensários. Tipo assim, ó, incensário é santo. Mas não estava na mão de pessoas que estavam obedecendo e respeitando sacerdócio. Dentre o resto fumegantes, espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Joga a brasa fora lá, né? E pega o incensário. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâminas e servirão o revestimento do altar. Olha que interessante. Cara, muito legal, né? A palavra de Deus. Pega aquele pó, né? Não, tô falando do incensário. Pega o pó do pessoal que foi consumido, tá? Larga pra lá. Mas o pó do incensário, não, filho. Esse você vai moer ele e vai usar no altar. Ó, pois foram apresentados ao Senhor e se tornarão sagrados. Que seja um sinal para os israelitas. Foi o que eu falei na pregação anterior, né? Semana passada, retrasada, nem sei se eu preguei passado, porque minha vida tá num corre danado. Que
Se você tem um pertence, esse pertence for de uma mulher ou de um homem de Deus, show de bola se você é santo, mas se não for aquilo ali, é a mesma coisa que você tirou de um terreiro de macumba, porque aquilo vai ser maldição. É fácil de entender, não é só uma Bíblia, não. Eu sou crente, eu pego o negócio do candomblé, vai me criar algum problema? Vai, se você souber que é lá da quimbanda, lá do Quim dos Infernos, obviamente, do filho do diabo, lá do satanismo, vai, você tem uma fé contrária. Não deve se colocar o santo com o profano, né? As luzes com as trevas, todo mundo sabe, isso é utensílio, isso é tudo que é do Senhor, é santo. Mas se você acha que é crente, pega o negócio de um homem, de uma mulher de Deus na tua casa, também vai dar ruim, porque você não está vivendo santidade, você está tocando na Arca da Aliança. Isso é em tudo. Então ele fala aqui, ó, o sacerdote Eleazar juntou o incensário de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo, né? Então o sacerdote Eleazar juntou os incensários, olha só, vou ler de novo, que eu viajei aqui, de bronze que tinham sido apresentados pelo que foram consumidos pelo fogo, tá? Os incensários foram batidos e serviram de revestimento ao altar. Já terminei isso aqui, né? Concluí. Como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, isso foi feito como um memorial para o israelita, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. Aí entrou, né? Tipo assim, esse altar vai ficar levantado. Vigia. Não adianta entrar e querer oferecer um sacrifício que você não tem autoridade para oferecer. Não dá uma de Saul, né? No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Esse final é surpreendente, não? Tá igualzinho aquela passagem do endemoniado de Gadareno, que Deus chega no local e né, liberta aqueles homens, né, aquela cidade, e faz, né, um trabalho lindo, entrega um missionário ali naquela terra para trabalhar, ganhar alma, e de repente os porqueiros falam: mas pode sair daqui. O senhor trouxe muita confusão, né? Tirou, fala, sai daqui, expulsou Jesus dali. Não quiseram Jesus na terra deles, porque atrapalhou o comércio, a venda de porcos, né? Entendeu que Jesus era mais problema do que solução. Olha só, gente, assim são as pessoas. É provável, pode, né, acontecer da pessoa ainda, depois de ver o sinal, ver a terra se vender e ainda falar: olha, foi você que matou, foi você que destruiu, Deus não está nisso não. Olha aqui, existe doido para tudo, doido para tudo. Você vai, imagina Moisés, né, todo feliz, falar: agora o sinal chegou, glória a Deus, agora todo mundo vai ver que eu sou homem do Senhor, que eu sou sacerdote. Não, só que não. Quando o camarada é do diabo, ele não vai conhecer a voz do pastor. Ele vai se levantar contra a autoridade, mesmo esfregando na cara dele o sinal. Infelizmente, o povo é assim, né? Você vê que ainda murmura, ainda cria problema, né? Acusa, né, Moisés e Arão de ter matado o povo. As pessoas não enxergam. É muito triste uma cegueira espiritual. Você vê que logo depois, aí vai lendo, aí vocês vão entendendo, né, que eu tenho que fechar aqui, né? Qual foi o resultado dessa murmuração, né? Deus enviou uma praga sobre o povo, né? A gente viu o negócio do incensário, né? Que Moisés instruiu Arão a pegar o pozinho do incensário, fazer uma expiação no meio da congregação. Você vê que Arão corre lá, coloca, né, entre os mortos e os vivos, e a praga logo depois cessa. Mas, gente, mata-se muita gente, mais de 14 mil pessoas, né, logo depois de ter morrido. Então isso aí não era a vontade de Deus, né? Então houve uma praga que destruiu essas pessoas que falaram que o próprio... Gente, a cegueira espiritual é a pior coisa que tem. Esse é o resumo da história, né? Pensa bem, como é perigoso se rebelar contra a autoridade que Deus estabeleceu, né? Que prejuízo, né, que teve. Então
eu falo para vocês, tem que ter cuidado, vamos orar, né? Porque aí no caso vocês estão lutando contra Deus, tá? Então Deus fala, né? Você vê que Jesus foi tentado, né? Lucas capítulo 4. Olha só, vamos repetir isso aqui só para finalizar mesmo, tá? Para vocês pensarem, né? O diabo, ele leva Jesus, ele coloca Jesus no mais alto, né? No pináculo do templo. E ele fala com o Senhor, né? Ó, joga-se daqui para baixo, né? Pois está escrito. Então, olha só, eu vou parar e vou falar só isso aqui para vocês. Lá em Salmos, acho que capítulo 91, 12, você vê como é que Satanás conhece Bíblia, tá, gente? Eles vão falar com crente, com pessoas que conhecem a palavra, dentro da palavra. Então, ele vai se transfigurar em anjo de luz. Cuidado com esse negócio de profeta. Muitas vezes, minha sogra é profeta. Minha sogra fala comigo, né? Minha esposa, ela é profeta. Não é. O profeta, ele tem uma autoridade que é dada por Deus, tá? Não é uma profecia, um dia ela acertou alguma coisa e Deus falou, não, isso aí Deus usa, qualquer um. Mas ele não é profeta, ele não tem o dom de profecia, tá? Ele é usado, né, pela misericórdia. E Deus fala, mas muitas vezes tem um profeta falando que você não está ouvindo. Tá dando ouvido sogra, tá dando ouvido uma esposa que não está na presença de Deus, tá? Muito cuidado, porque o diabo se transfigura em anjo de luz. E vai usar pessoas, de repente, que não têm essa unção. E você acha que é profeta e vai dirigir a tua vida todinha. Um homem de Deus não pode ser dirigido, né? Por pessoas que não têm esse chamado. Então tem que ter muito cuidado, tá bom? Deus vai dar sinal, Deus vai testificar. Enfim, eu tô falando aqui de Lucas 4, porque eu tô falando que o diabo, ele chega para Jesus, né? Ele dá e fala, né? Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Assim que ele falou. Porque ele conhecia a Bíblia. Se Deus não conhece a Bíblia, não vê que é um demônio, né? E não entende que é uma prova, né? Tanto que ele fala, lá em Salmo 91, fala isso, cita isso. Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para o guardarem com as mãos, eles o segurarão para que para que você nem tropece, né? Que não seja ferido pelas pedras. Aí Jesus responde o quê? Não ponha à prova o seu Deus. Aí é uma tentação. Às vezes você vai ter uma pessoa aqui ou acolá que é usado pela misericórdia naquele momento, mas ela não tem aquele dom. Ela não é uma profeta, ela não tem aquela unção, ou ele não tem aquela unção, e você vai nas águas deles, né? De um marido, você tem que ver quem é aquela pessoa, ela tem que estar sempre, né? Recebendo mensagem, recado, ela tem que ter sinal, gente. O profeta é conhecido pelo fruto. Que fruto aquela pessoa está dando para você acreditar que ela é profeta na tua vida? Qual é o fruto do Espírito Santo? Não tem como. A árvore é conhecida pelo fruto. Então vigia isso aí. Vigia, vocês estão fazendo muita confusão. Tá? Isso aí pode trazer uma derrocada, né? Uma sepultura aberta. Porque está ouvindo pessoas que Deus não instituiu como profeta, como autoridade. O seu pastor é sua autoridade. Ouça o seu pastor. Aí você vai lá naquele grupo, né? Naquela coisa, eu vou participar daquilo ali, aquela senha online, hoje não, que é a mesma coisa, não é. Vou ser sincero, se você não tem porquê, você não faça isso. Vá para a sua igreja, não seja um desigrejado. Porque fulano de tal pregou e eu acreditei nele. Não tem que acreditar nele. Você tem que provar o Espírito para ver se esse Espírito veio de Deus. Tem muitos falsos profetas. Muita gente usada por Satanás. Mas Deus fala que você vai conhecer o profeta pelo que sai da boca do profeta. Não tem como. A vida de santidade do camarada, né? Não tem como. O cara que é usado por Deus, ele tem que ser santo. Ele tem que ter uma vida de renúncia, não é um dia ou outro, né? Tá fazendo uma vigília, um jejum e ele lá tem um sonho. Não, tem que ser testificado pelo Espírito Santo, tem que ter sinal, tem que ter comprovação. Enfim, olha, eu vou encerrar que a pregação tá ficando bem grande, mas vamos falar dessas situações, tá? Que é muito preocupante, que eu não comentei,
né? Mas a gente vê que até o próprio Arão se levantou contra Moisés depois, Miriam, né? Passou por uma lepra, o rei Uzias, eu só vou colocar por alto pessoas que, né, tentaram, né, ser sacerdote, tentando ser o que Deus não, né, não entregou, não consagrou. Lá em 2 Crônicas 26, tá? Vai lendo lá do 16 em diante. O rei Uzias, ele foi movido pela arrogância, ele tentou entrar no templo, oferecer incenso, né? Que era uma função reservada exclusivamente para os sacerdotes e os levitas, né? Então o sacerdote Azarias foi lá, confrontou ele, Uzias, né, se enfurece contra o sacerdote. O que acontece? Foi ferido de lepra. Então isso não está, nós não estamos, tá, vivendo, igual eu falo, né? Mas a gente não vive mais o Velho Testamento. Não é o caso, não é esse. O caso é a autoridade, ela não muda. Como Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, sempre vai ser o mesmo Deus, assim ele vai trabalhar até no tempo de hoje, tá? Então pode sim você receber uma maldição, uma doença, uma enfermidade para a morte, porque o Novo Testamento ele foca muito nisso, na submissão às autoridades. Então ele não mudou. E ainda tem as autoridades constituídas, né? Que são autoridades, muitas vezes, igual eu falei, pode não ser uma instituição divina, né? Lá em Romanos 13, 1, 2, você vai ver, Paulo ensina que toda autoridade, tá, que existe, ela foi instituída por Deus. Aí ele fala, portanto, resistir à autoridade é resistir à ordenação de Deus. Aí você vai lá ler e você vai ver que não mudou. Esse Deus de ontem é o Deus de hoje, tá? Não é uma questão, Deus não faria isso, jogar lepra numa pessoa. Claro que não é ele, é você mesmo que está traindo a maldição, tá? Então, a Hebreus também, 13, 17, né? Fala, obedecei os vossos guias e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de prestar contas, que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Olha só, obedecer os guias, gente, né? As autoridades divinas, né? Então eu até tinha aqui sorteado, olha, foi a base do sorteio algumas aqui, tá? Mas o sorteio mesmo foi... esse que eu tirei, né? Que é número 16, acho que é 16, né? E vários outros que foi colocado aqui, mas eu não li. Olha, eu sorteei, mas eu não li, porque eu acho que eu sorteei para mim, né? Perguntando a Deus sobre a palavra, a testificação da pregação. Saiu Provérbios 16, eu acho que eu devia ter lá, gente, antes de entregar. Ó, Salmo 149, tá? Foi sorteado do 3. Eu nem sei porque eu botei, ainda anotei aqui 3 e 150. Foi sorteio, mas eu nem fui lá para ler, porque senão ia ficar gigantesca essa pregação. Mas eu acho que o Provérbio 16, de repente, valeria até a pena a gente dar uma olhada. Retomando aqui, foi lá antes de fechar, olha a pregação. Provérbio 16, eu achei muito importante, porque foi sorteio. Aí, eu falei assim, não vou ler que vai ficar grande. Mas olha que interessante, ó. Eu bati o olho no 4, ó, o Senhor criou tudo, o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo, que eu ia comentar, né, que eu tirei essa palavra a hora que eu estava trabalhando em cima de um raciocínio, que foi que, infelizmente, nem todas as pessoas vão ser salvas. Umas são para a salvação, outras para a condenação. Olha só, o Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Ó, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição, tá? Aí eu acho que vocês deveriam ler, né? Porque se deixar eu vou lendo e a pregação não vai ser encerrada, tá? Eu vou ler só esse aqui, ó. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado. E pelo temor do Senhor, o ser humano evita todo o maligno. Quando você teme, foi o que eu comentei, você vai evitar. Por temor, você não vai fazer. Mas o medo vem depois que acontece, depois que peca, aí não adianta. Aí a terra se fende, aí engole, né?
o diabo engole todo mundo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio, né? Essa é a verdade. Ele veio para destruição. Quando Deus usa isso, ele está falando isso. Ele está falando de ovelhinha, de pastoreio. Ele está falando de diabo mesmo, né? E pessoas que são destruídas porque não temem ao Senhor, tá? Enfim, aí esse Salmo 149, eu não sei em que momento que eu sorteei, porque quando eu tô pregando, muitas vezes eu dou um time aí na pregação, beber uma água, eu vou lá e sorteio. Aí o Espírito Santo de Deus tinha me dado, eu não sei em que contexto que vai entrar ainda, sabe? Em que momento que eu colocaria ele, mas eu vou ler porque tá falando de louvar, né? O 3 fala, louve seu nome, com danças, cantem seus louvores, com pandeiros e cítara. Eu não sei em que contexto, então eu vou deixar passar. Mas eu tinha sorteado em algum momento que eu estava falando alguma coisa, que as pessoas, em vez de lamentar, ela tinha que adorar, né? Louvai a Deus em seu santuário, louvai no seu majestoso firmamento, louvai por seus grandes feitos, louvai por sua infinita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai com harpas e cítaras, enfim, é adoração. Quando eu sorteei, eu acho que eu estava comentando sobre, eu estava lendo sobre a murmuração, mas acabei de deixar passar o batido. Quando eu olho o horário da pregação, né, o tempo que já passou, eu falo, não vou nem comentar, Senhor, eu já sei que o Senhor está testificando para adorar, para não reclamar, porque isso traz maldição. Então eu já tinha entendido o mistério, que Deus estava na minha fala. Eu sempre dou uma pausa, um time para tirar alguma palavra no sorteio. Muitas vezes não é para jogar na pregação, é uma coisa particular. Mas eu só estou falando com vocês o que foi sorteado. Então Deus não se agrada de pessoas que reclamam, né? De líderes, não vai orar, adore, porque muitas vezes Deus quer trabalhar em você, não no líder. Enfim, gente, ó, vamos fechar, né? Se ficar sorteando aqui, Deus vai falar. Deus abençoe, tá? Até semana que vem, se assim Deus permitir. Feliz Natal, tá? Se eu não conseguir postar uma mensagem sobre o Natal, que geralmente eu não uso o tema, eu não tenho essa particularidade de hoje é dia das crianças, fazer uma pregação com esse tema. Não, eu não faço esse tipo de coisa. Então eu estou desejando Feliz Natal, que Deus abençoe a família de vocês, tá? Quem for ver a pregação em áudio, vai lá no canal, escreve leilalima.com ou missionária Leila Lima, que muitas vezes vai compartilhar, não sabe quem está pregando, só fica com aquele áudio, né? E aí quer continuar ouvindo o recado, né? As coisas que Deus tem me usado para falar, aí tem que ir no canal mesmo, não tem como, tá? O canal é uma história que eu tenho ali, entrego os áudios, porque é mais fácil para que a pessoa ouça, porque a pregação que eu faço ela realmente é enorme, o vídeo esquenta muito o celular, tem gente que não gosta de ouvir vídeo em celular, tem que ir para televisão e acaba deixando de ouvir, perdendo a benção. Então eu prefiro que entregar em áudio mesmo, tá? Deus abençoe, fica na paz. Aí vai colocar no Instagram picado, tá? Vai ser colocado no TikTok picado. E aí não tem como. Aí você tem que me pedir realmente, ou aí você tem que ir pro canal, no caso, né? Porque até o áudio muitas vezes tem que ser editado, tá? Aí você não pega tudo que foi falado. Bom, Deus abençoe. Fica com Deus aí. Beijo.